Irmãos e irmãs, a luta contra as tentações e a recusa do pecado são exercícios de fé que devem ser reforçados por todos nós nesta caminhada quaresmal em preparação à Páscoa. A campanha da fraternidade deste ano tem por tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. Aproveitemos esta proposta para aprofundar nosso espírito de evangelização. Iniciemos nossa celebração cantando. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Mais uma vez. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus enquanto espero ao Senhor. Ele guia o bom caminho, Ele errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eu quero saudar a todos que estão aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. Quem está nos visitando? Tem alguém? Levante a mão. Uma salva de palmas, sejam bem-vindos. Aqueles que estão sempre conosco, a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, pelos aplicativos, YouTube Padre Manzotti. Vamos juntos. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, que é nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sempre o primeiro domingo da Quaresma nos coloca com Jesus no deserto. Um caminho onde somos chamados a fazer a escolha que Jesus fez, de fidelidade ao Pai. Jesus toma o caminho mais difícil e vence o inimigo. Nós, mesmo que batizados, somos chamados a travar essa luta contínua e permanente, pelas vezes em que nós sucumbimos, pelas vezes que desistimos de lutar por esse reino, por essa nova criação. Vamos pedir o perdão de Deus pelas vezes que a Quaresma segue e nós não decidimos entrar na Quaresma, não decidimos adentrar no deserto com Jesus. Pelas vezes em que, como pede a campanha da fraternidade, não somos instrumentos, promotores da paz, do diálogo. Cantemos. Eu só tentava viver iludido diante dos outros, vivia fingindo, mas o silêncio, a verdade gritava. Aflito eu ficava. A hipocrisia eu ponho de lado e reconheço o erro que fiz. É feliz quem foi perdoado, livre da culpa é muito feliz. A hipocrisia eu ponho de lado e reconheço o erro que fiz. É feliz quem foi perdoado, livre
livre da culpa, é muito feliz. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Coloquemos diante do Senhor nossas intenções. Quais são as intenções que você gostaria aqui no santuário, ou quem está em casa, apresentar? É grande o número de pessoas infectadas pela Covid. Há muitos estados que padecem uns mais que os outros, mas também outras enfermidades. Coloque-as diante do Senhor. Citando estes associados, queremos pedir as bênçãos de Deus para todos. Aldenira Rosa de Sales, Canguaratema, Rio Grande do Norte. Isabelle Oliveira dos Santos, São Luís do Curu, Ceará. Alessandro Oliveira da Conceição, Carira, Sergipe. Que todos se sintam incluídos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Diante das tentações e do mal, nós renovamos nossa fidelidade ao Deus vivo e verdadeiro, sustentados por sua palavra. Ouçamos. Livro do Gênesis. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra, que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. E não tornará mais a haver dilúvio que faça aparecer nas águas toda a criatura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 24 e sua antífona é: verdade e amor são os caminhos do Senhor. Todos. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Salmodiemos. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada, vossa
verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou ao deserto durante 40 dias. E ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, estamos celebrando a Quaresma do ano de 2021. Uma Quaresma em meio a uma pandemia que se prolonga.
E mais do que nunca, somos chamados por Deus a escutar os apelos que a própria espiritualidade da Quaresma nos sugere. Gosto de lembrar, porque muitos perderam a quarta-feira de cinzas, e muitos só acordam que é Quaresma no primeiro domingo da Quaresma. Por isso sempre faço algumas lembranças e algumas conexões, para dar esse início, para quem já estava, que se fortaleça, para quem ainda não entrou, que se deixe conduzir, como nos diz o profeta Joel. É o tempo favorável para se deixar conduzir por Deus. Veja o verbo, deixar-se conduzir, não requer muito esforço, requer se deixar nas mãos de Deus. Queridos irmãos, o Papa Francisco nos lembrava o que sempre aqui se diz, que a Quaresma é um deserto, é ir ao deserto com Jesus. Não sei se você já se deu conta, que o Evangelho sempre no primeiro domingo da Quaresma é a tentação de Cristo. Claro que esse ano com uma particularidade, é do Evangelho de Marcos, que difere de Mateus e difere de Lucas, mas sempre é a tentação. Mas a grande mensagem é que eu e você nos deixemos conduzir para o deserto, lugar de silêncio. Deserto, lugar de ouvir a voz interior. Deserto, o lugar de irmos ao que é essencial. Deserto, Quaresma, um tempo de ficarmos mais reflexivos. Não é ficar naquilo que é pecado, que não pode fazer. Não se trata disso. É qual a graça posso receber. Quais as bênçãos eu posso ter. O quanto eu posso ser melhor, mais santo, convertido. É esse o nosso questionamento. Pelo menos é isso que deveríamos desejar. Entrar na Quaresma e viver 40 dias. 40 dias voltados para Deus. Filhos queridos, hoje a liturgia, como eu disse, nos fala de dois grandes personagens. Se você escutou a primeira leitura, fala de um personagem chamado Arthur Liebengott. Vou dar uma dica. Dilúvio, arca, Noé, amém, Noé. E o Evangelho nos fala de Jesus Cristo. Mas por que essa primeira leitura do Gênesis? Porque Noé nos é apresentado hoje como uma prefiguração do Cristo. E o que aconteceu com Noé deveria acontecer conosco. Qual era a situação de Noé? Para quem já leu, ouviu a história de Noé no capítulo 6, quando começa do Gênesis, Noé é um homem que vive numa sociedade violenta, e a violência impede que o plano de Deus aconteça. Noé vive numa sociedade que não teme a Deus, tanto que quando ele começa a construção da arca, eles desdém, eles o ridicularizam. E quantos de nós, ou quanto hoje o cristianismo é ridicularizado? O quanto se usa certas coisas para ridicularizar o próprio Cristo, como isso aí é anacrônico, isso aí já passou, isso aí é do tempo dos antigos, isso aí já não vale mais para hoje. Eu não vou seguir essa igreja que ela cheira naftalina, esses evangelhos, que podem acrescentar no mundo? Era assim que vivia Noé. Noé recebeu uma missão, mas o interessante é que ele foi tentado.
Ele foi também tentado a desistir do projeto de Deus, mas ele se manteve firme, ridicularizado, mas firme, debochado, mas firme. O ignoraram. Ele não compactuou com a violência, ele não compactuou com a embriaguez. Como diz no livro do Gênesis, eles se embriagavam e se davam em casamento como se nada estava acontecendo e o dilúvio chegando. Noé foi um homem que se preservou em Deus, e ele percebeu em Deus um recomeço. Por isso a primeira leitura não quer falar que o dilúvio foi um castigo de Deus. É o contrário, que quando o povo se perdeu, Deus amou e ama tanta humanidade, que pegou alguns e colocou na barca, aqueles que quiseram, e começou uma nova criação. Nós temos sobre o dilúvio uma visão errada. Sempre pensamos no dilúvio, castigo de Deus. Deus ama, Deus não quer a morte, Deus quer a vida. É claro que interpretaram essa catástrofe, interpretaram esse fato para ver como os homens foram punidos, mas punidos pela sua desobediência, pelas suas próprias catástrofes. É a mesma coisa, nós estamos vivendo uma pandemia e dizer que Deus mandou essa pandemia para matar, para dizimar, que Deus mandou a guerra para dizimar. Deus não mandou, não. O que não é da natureza, o homem fabrica e o homem se destrói. Portanto, a primeira leitura tem essa grande mensagem, que quando o homem se perdeu, bastou um, Noé, seguir a Deus, que Deus pegou. Depois Pedro vai falar que eram 8, não sei como ele chegou nesse número, mas disse lá, 8 pessoas. Mas pegou e um casal de cada animal, colocou numa arca e salvou, recriou, mostrou amor. Deus não aceita a morte, a destruição. A primeira leitura, no final, já estamos no final do dilúvio, fala de uma grande aliança feita, não com o povo de Israel, aliança feita com toda a humanidade. Qual foi a aliança? Qual foi o sinal da aliança? A risca? A pomba? Não. A circuncisão? Não, a circuncisão foi do povo de Israel. Foi o arco-íris, sinal de paz, paz entre os homens, paz de uma humanidade recriada. O arco-íris como sinal entre essa aliança, entre Deus, a humanidade e Deus. E Deus dizendo, mesmo que vocês não me amem, mesmo que vocês me virem as costas e sejam maus, eu os amo. É lindo esse texto, visto nessa ótica. Por isso, o Salmo vai reforçar, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Como podemos dizer que verdade e amor são os caminhos do Senhor, se tivermos uma visão deturpada de Deus, como se tinha no Antigo Testamento, dos povos também pagãos, que Deus usava o arco-íris como um arco. Essa era a visão que tinha-se de Deus, e ele usava o arco do arco-íris, as flechas eram os trovões, eram os relâmpagos que ele atirava contra seu povo. Não, esse não é o nosso Deus, essa é uma visão pagã de Deus. Por isso o Salmo bate tantas vezes, Deus é amor e verdade. Se na primeira leitura nos é apresentado Noé, no Evangelho aparece o segundo e definitivo personagem, Jesus. Se na primeira aparece o arco-íris como aliança, no Evangelho a aliança é a cruz, é Jesus. Então vamos ao Evangelho. O Evangelho, eu dizia que é uma particularidade de Marcos. Se você lê o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, o mesmo texto da tentação
eles colocam em ordem diferentes. Por acaso, você escutou hoje, nem só de pão vive, salve o que o nosso cantor fez, mas no Evangelho tinha, nem só de pão vive o homem? Não. Tinha as tentações explícitas do diabo? Não. Então não é para falar sobre isso hoje, porque se fosse para falar, estava no Evangelho. Então mas eu vou falar o quê? É tão curto o Evangelho de Marcos, é melhor falar do de Lucas, é melhor falar do de Mateus. Não, vamos falar de Marcos. Quem tem um aplicativo, dá uma olhada, porque ali tem muita coisa. Primeiro, o Espírito levou Jesus para o deserto depois do batismo. Mais uma vez, o que é esse Espírito que leva Jesus ao deserto? Jesus vai ao deserto pela força do Espírito Santo, fortalecido no Espírito Santo. Agora já vamos brincar com a segunda leitura, quando pelo batismo, que depois Pedro vai fazer toda essa mistura, nós recebemos o Espírito Santo. O deserto é a vida, a nossa existência aqui é um deserto. Nós saímos do amor de Deus, voltaremos ao amor de Deus. Então aqui nós vivemos, olha que como está tão bem representado essa igreja desnudada, essa igreja com a cor roxa, com esses cactos, com essas pedras brancas, mostrando a aridez. A vida é árida, a vida é pontiaguda, a vida é áspera, é ou não é? São alguns momentos de oásis, são alguns momentos de alegria, mas da grande maioria, meu Deus, é muita pancada, é muito desatino, é muita tribulação. Mas aqui o Evangelho já começa a dizer, mesmo no deserto, o Espírito estava com Jesus. Mesmo no deserto da vida, o Espírito Santo está contigo, o Espírito Santo está comigo, o Espírito Santo nos dá força. Gente, por isso nós vamos para a quaresma. Nós não vamos sozinhos, nós vamos com o Espírito de Deus. Então nós vamos fortes. Nós não somos um beduíno andando à mercê, atrás de água, atrás de uma sombra. Não, nós somos filhos de Deus, segundo a leitura, pelo batismo, ungidos no Espírito Santo, que passamos pelo deserto da nossa existência, com a presença de Deus do nosso lado. Ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Isso é uma particularidade de Marcos. Os outros evangelistas vão dizer que no final dos 40 dias ele foi tentado. Para Marcos não. Marcos quer dizer que todos os dias Jesus foi tentado. Durante os 40. Quanto tempo demorou Jesus? 40. Mas que todo dia ele foi tentado. Não é assim comigo e com você? Marcos quer nos mostrar como seguir Jesus Cristo. Que todos os dias a tentação nos vem nos tentar achar outro caminho, a fazer a mesma tentação que foi com Noé, de ceder, de não construir a arca, de achar que ridicularizados. Eu não quero ser ridicularizado. Filhos, lembra de nosso Senhor? Aquele que não tiver vergonha de mim diante dos homens, e não terei vergonha dele diante do Pai. Todos os dias nós somos chamados a fazer escolhas. Jesus também, cada dia dos 40 dias. Impressionante, porque o próprio texto, e isso é exclusividade de Marcos, vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. O que quer dizer com isso? Você lembra do profeta Isaías capítulo 11? Mas antes, vamos voltar ao Gênesis, já que a primeira leitura é do Gênesis. Segundo, antes do pecado de Adão e Eva, onde que vivia Adão e Eva? No Éden, no paraíso. E no paraíso, no Éden,
os animais não eram inimigos dos homens. Todos viviam harmoniosamente. Leões, ursos, serpentes, crianças. Então, o que é que está dizendo o texto? E se lembrarmos, Isaías capítulo 11 dirá que quando voltar o Messias, a criança será o guia da serpente. Brincará com a serpente, colocará a mão na boca do leão. Quando diz que Jesus vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam, quer dizer que quando Jesus vencia todo dia o diabo, o inimigo, ele estava construindo um novo céu, uma nova terra, um paraíso, voltando ao Éden. É essa a grande mensagem de Marcos. Lembre, Noé, Deus pegou, salvou uma nova criação. Jesus, não deixando-se tentar, agindo no Espírito Santo, na retidão da obediência a Deus, enfrentando os seus medos e seus desertos, ele está construindo o reino dos céus. Ele está construindo o paraíso perdido. Assim eu e você, a cada vez que nós formos luz, dissipamos as trevas. Cada vez que falamos de paz e somos instrumentos da paz, a violência se afasta. Não é isso o paraíso que desejamos? Não é isso que Deus fez na primeira criação? E não é isso que Jesus fez na cruz? Vivia entre animais selvagens e os anjos o serviam. Mas o texto não termina ali. Jesus, depois disso que João foi preso, pregava o Evangelho. O tempo já se completou. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Somos nós. É isso que o Senhor quer nesta quaresma. É isso que Pedro vai agora. Se você lembrar da segunda leitura, a arca da aliança é a igreja. A água do dilúvio é a água do batismo. Salvos eles foram por Deus, salvos somos no batismo por Jesus Cristo. Lá era o arco-íris, aqui a aliança é o sangue de Cristo. Então nós somos para a vida. Mas como viver tudo isso, Padre? Retomo como comecei, os 3 pilares da quaresma. Repito que quem já sabe, reforce. Quem esqueceu, lembre. Quem não sabe, aprende. A oração. Como que nós vamos enfrentar o inimigo? Como nós vamos enfrentar os 40 dias? Pela oração. Intensifique a oração. Eu, Padre, você leigo, todos nós, intensificando. Gente, isso é uma decisão. Às vezes a gente cansa de falar, a pessoa entra por aqui, sai por aqui, eu não sei, o que a gente espera? A oração. Segundo, o jejum. O jejum que é tão importante, jejum do falar, jejum do barulho externo, do barulho interno, jejum de comida, jejum que nos leva a aproximar do próximo. E terceiro, a caridade. E é exatamente na dimensão da caridade, e não é por outro motivo, que no Brasil tem-se a campanha da fraternidade, que esse ano nos pede a caridade, nos pede a sermos e exercermos a caridade pelo diálogo. Parece estranho, né? Mas não é. A caridade pelo diálogo, a caridade pelo respeito, a caridade que nós somos chamados a exercer, escutar o outro. No mundo tão polarizado, onde a gente se torna rapidamente crápulas,
onde nós fazemos juízos temerários, brigamos, nos revoltamos, um terrorismo mental. Nós estamos vivendo isso. A lei do cancelamento: não te curto, não te gosto, te cancelo. Bonito, né? Para o cristão. Claro que eu estou falando entre aspas. Não dá para cancelar o outro é minha salvação. Não dá para cancelar a família. Família é lugar sagrado. Então, como exercício da caridade, o Cristo é a nossa paz. No exercício da quaresma, o que era dividido, Ele fez unidade. Portanto, meus irmãos, dois personagens fortíssimos, Noé e por excelência Jesus, nos convidando a avançar no deserto da quaresma. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus com confiança as nossas preces. Ao final de cada prece rezemos: socorrei-nos, Senhor, com vossa graça. Socorrei-nos, Senhor, com vossa graça. Senhor, impulsionai a vossa Igreja, que não poupe esforços na construção da fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça. À luz da vossa palavra, nós vos pedimos. Socorrei-nos, Senhor, com a vossa graça. Senhor, inspirai os governantes do nosso país, para que não se deixem vencer pelas tentações do poder e defendam sempre a justiça, colaborando na edificação da sociedade. Nós vos pedimos. Socorrei-nos, Senhor, com a vossa graça. Senhor, ajudai-nos a superar as consequências da pandemia e termos sempre os cuidados necessários para a vida saudável. Nós vos pedimos. Socorrei-nos, Senhor, com a vossa graça. Senhor, volvei o vosso olhar compassivo para todos nós. Ensinai-nos a fazer desta quaresma um período especial para a preparação da Páscoa, por meio do desapego material e pelo exercício das obras de misericórdia. Nós vos pedimos. Socorrei-nos, Senhor, com a vossa graça. Ainda por 8 dias vamos colocar as intenções. Eu convido você de qualquer parte do Brasil, ligue 0 operadora 41 3221 6060 até dia 28, colocando aos pés de Nossa Senhora. Ave Maria. Lembrando aqueles que pediram: Jane Marque de Uruçanga, Santa Catarina, Luciene de Almeida Silva de Limeira, São Paulo, Maria do Socorro Luz Gonçalves, Picos, Piauí. Pode ligar 0 operadora 41 3221 6060. Faça o seu pedido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita
bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria. Nossa Senhora de Lourdes, Rogai por nós. nós vos pedimos por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Apresentemos ao Senhor os dons do pão e do vinho e a nossa vida. Você que está aqui no santuário pode fazer a sua oferta material. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, torne-se um associado. Ligue 0 operadora 41 3221 6060 e se já faz parte da nossa missão de evangelizar, participe da ação São José Providenciai, indicando 3 pessoas para se tornarem associadas. Cantemos. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha do dom da esperança, e na fé que se torna serviço, na partilha do dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal, desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva, enquanto esperamos a plenitude eterna com os anjos e todos os santos. Nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo José Antônio Perus Emérito Pedro e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs falecidos, em especial pelo Covid. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, nossa padroeira, São José, seu esposo, providenciai, os santos apóstolos, São Pio de Pietrelcina, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E filhas, dispostos a viver uma santa quaresma, dispostos a seguir Jesus Cristo, adentrarmos a este deserto, ouvirmos a voz de Deus e fazermos as escolhas de acordo com a vontade de Deus. Essa é a grande questão hoje. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jamais separar-me de vós. Ele te cobrirá com sua sombra, encontrarás abrigo em suas asas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Você que nos acompanha, faça junto a oração para a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Cantemos. O Senhor em mim mais do que eu mesmo, que dissolve a agonia e os medos. Este seu olhar tão lindo fez de mim um vencedor. Por mais longe que eu caminhe, eu caminho no Senhor. Se as águas traiçoeiras a vida um dia me jogar, não desisto, eu sou forte. Eu tenho a luz, eu tenho o norte, meu Espírito de Deus a me guiar. Tanta paz, amor e tanta luz. Nossa mão divina é Jesus, Filho de Maria, Mãe, Senhora Aparecida. Ele é o caminho que conduz. Tanta paz, tanto amor, tanta paz, amor e tanta luz. Essa mão divina é Jesus, Filho de Maria, Mãe, Senhora Aparecida. Ele é o caminho que conduz. O Senhor em mim mais do que eu mesmo, que dissolve a agonia e os medos. Este seu olhar tão lindo fez de mim um vencedor. Por mais longe que eu caminhe, eu caminho no Senhor. Esse toque de alegria, a plenitude da emoção, é a resposta em minha alma. Eu sinto paz, eu sinto calma, é o Deus vivo que tocou meu coração. Paz, amor e tanta luz. Essa mão divina é Jesus, Filho de Maria, Mãe, Senhora Aparecida. Ele é o caminho que conduz. Tanta paz, amor e tanta luz. Desceu sempre em mim, ó meu Jesus, Filho de Maria, Mãe, Senhora Aparecida. Ele é o caminho que conduz. Ele é o caminho que conduz.
Deus, que nos alimentastes com esse pão que nutre a fé, incentiva a esperança, fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai de vossa boca, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queiram sentar. Filhos queridos, eu quero falar com quem está em casa. O santuário está sempre de portas abertas. Venha celebrar conosco todos os dias, 7h30 da manhã, meio-dia. E no domingo ainda tem a missa das 11, das 18. E estamos em pandemia, por isso ligue 41 3233 4884. Nós estamos no ano de São José. São José providenciais. São José providenciais. São José providenciais. Então, indique mais um colaborador através do WhatsApp 41 3221 6060, ou ligue e fale com nossa equipe que está em prontidão também para indicar e para pedir as orações que permanecem até o dia 28. Amado povo de Deus, você tem acesso ao YouTube, o que foi o primeiro dia das 7 quintas eucarísticas de batalha e libertação, que aconteceu na quinta-feira, por intercessão de São Pio e Santa Rita. Por que Santa Rita? Porque a família está sendo um lugar onde precisa pacificar. Por isso São Pio, Santa Rita, libertação, batalha e ao mesmo tempo renunciando aos pecados capitais e nos enriquecendo, nos fortalecendo nas virtudes. A primeira, da soberba, nos enriquecendo da humildade. Está disponível no YouTube Padre Manzotti, sempre com conteúdos evangelizadores. Faça a sua inscrição, Padre Manzotti. Sempre nós estamos colocando vídeos que interessam ao crescimento na fé. Filhos e filhas, não deixe de ser um divulgador, um entusiasta, um devoto, um propagador da devoção de Jesus das Santas Chagas. É com grande alegria que eu vejo que no Brasil e no mundo a devoção cresce com as capelinhas que são levadas pelos mensageiros, pelas mensageiras. É só ligar 0 operadora 41 3221 6060. Ninguém nos ama como Ele. Vamos ficar em pé para receber essa bênção de Deus. O refrão: Quem te ama é Jesus. Ninguém te ama como Ele. Estenda a tua mão, olhe para a cruz. Esta é minha grande prova. Ninguém te ama como Ele. Queridos, eu quero lembrar que dia 6 e dia 7 nós teremos o 9º Retiro Nacional. E explico antes da bênção, não será presencial. O retiro vai acontecer, você vai poder assistir pela TV Evangelizar, pela rádio Evangelizar, pelos aplicativos, pelo YouTube. Todo o Brasil é convidado, no sábado do dia 6, a partir das 1h30 da tarde. O tema, livres para servir. Vamos repetir? Livres para servir. Vai do sábado até o final do dia e o domingo inteiro, dia 6 e 7. Quem vai fazer o retiro mesmo que online? Isso aí, meu filho. A bênção da casa. Tudo que se encontra na sua casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus nas suas santas chagas vos abençoe e vos preserve do mal. Que nenhuma desgraça se aproxime de vós. Que a bênção de Deus, por intercessão de Nossa Senhora, pelos méritos das santas chagas, os abençoe e os proteja. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. É bom estar aqui. Dá uma salva de palmas para Nossa Senhora, para Jesus. Quem te ama